Abra sua Bíblia em Efésios 2, por favor. Eu quero ler uns 3 ou 4 versos e trazer um recado bem rápido para a gente. Coisa que eu tenho falado, sabe aonde? Em conversas gerais, lá por onde eu tenho andado, no Goiás de uma forma geral. E tenho conversado isso com incrédulos, tenho conversado com desigrejados, tenho conversado com discípulos e batido um papo sobre isso, para a gente pensar. E pegando o gancho do Fernando, do início, que eu gostei muito, que é aquilo que eu estou me propondo nesses últimos dias, que é parar para pensar, né? Já vivemos um tempo lá atrás, como diz João Alexandre, é proibido pensar. Lembra dessa música? É proibido pensar. É proibido pensar. Lembra dessa música, Alexandre? Então nós não estamos proibidos de pensar, né? Vamos pensar um pouquinho. Leia aí o primeiro verso do capítulo 2, fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Algumas traduções, talvez tenha falado estando mortos, né? Não sei como é que está na sua tradução aí. Eu só sei que, de uma forma mais original, esse vos vivificou, vos encheu. Trouxe enchimento. Enchimento do Espírito. Óbvio que todo o contexto é bem distinto aqui, mas a gente tem que trazer todo o contexto da palavra para as nossas vidas. Esses dias atrás eu estava com uma turminha, tinha gente da católica, tinha gente desigrejada e tinha uns 2 que eram incrédulos. E eu estava conversando, e esse motivo tem sido motivo de papo com eles. E eu fiz uma pergunta, eu lendo a Bíblia, e perguntei: como é que vocês se sentem? Vocês se sentem vivos? Aí os caras respondem: sim, estamos vivos, estamos vivaços. Então, aí eu trouxe para eles uma perspectiva da palavra, do que Paulo estava dizendo, que sem Cristo eu estava morto, mortaço, mostrando para eles que antes de Cristo eu estava sob condenação, eu estava destituído de toda a união com Deus, eu estava simplesmente e apenas carnal, vivendo e rumo a uma morte espiritual. E a partir da vida de Cristo, eu consigo ter uma outra perspectiva, que é de uma vida espiritual. E não apenas de viver uma morte espiritual. E essa realidade, amados, é uma realidade que, se você for perceber no decorrer de toda a carta de Efésios, ele vai mostrar exatamente esse ponto. Porque quem está morto espiritualmente, ele está intimamente destinado a viver apenas as obras carnais ou as más obras. E a lista é grande. Paulinho ontem, ele citou uma série de situações. Mas se você quiser fazer um dia um exercício, aí é só fazer uma busca legal na Bíblia e elencar todas as obras más da carne. Paulinho ontem falou que a obra má dele, que ele venceu, foi a ira, né? Aí vamos pegar a ira como exemplo. O antônimo de ira seria o quê, Vitor? Paciência. Então, se ira é uma obra má,
ou uma obra da carne, a paciência seria o quê? Uma boa obra, ou uma obra boa, ou uma obra do Espírito. Amém? Então faz uma lista depois lá na sua casa, pega todas as obras más, escreve no papel lá, impureza, aquele trem tudo que a Bíblia está cheia, e faz do outro lado, fala assim, qual que é o antônimo disso? No 2 ele está dizendo, porque num outro tempo eu andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E eu estava dizendo para essa turminha que por mais que eles não soubessem, eles estavam inseridos nisso. E uns por falta de conhecimento, outros porque nunca ouviu falar, outros porque já ouviram falar e simplesmente não quiseram reconhecer ou fazer a conversão, né? Eu estou indo por um caminho, conversão é isso. Eu estou indo para cá. Mas o correto é para lá, e aí eu volto. Fiz uma conversão, o lugar era aqui. Muitos ficaram cientes disso e não quiseram. O curso deste mundo é esse. E muitas vezes tem a ver com vaidade, tem a ver com pompa, tem a ver com tentações, tem a ver com cuidados, tem a ver com desejos. Só que o curso desse mundo é alheio a Deus e jaz no maligno. Simples como isso. E Paulo fala no 3 que antes andávamos nos desejos da nossa carne, nas concupiscências da nossa carne, fazendo a vontade das nossas carnes, dos nossos pensamentos. Aí vai uma outra perguntinha. Eu estou andando como? No desejo da carne, na concupiscência, na vontade, na insistência, no não querer retroceder, no querer retomar, na falta de arrependimento. Mas eu queria pular um pouco adiante, você vai no 6 e fala assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí eu perguntei para essa turma, e eu pergunto para a gente também, você se sente assentado lá onde Jesus está? Você sabia que nós que estamos em Cristo estamos lá e não estamos só aqui? E se eu estou lá, existe uma perspectiva futura de viver novos céus e nova terra com Cristo aqui, mas hoje, espiritualmente falando, eu estou assentado com Cristo. Significa que eu quero andar com Cristo, porque Ele vive em mim. Ele está dentro de mim. Então, não existe uma desassociação. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu estou tão em Cristo que a palavra fala que eu estou assentado lá com Ele. Você se vê assim, sentado lá, ou você está sentado aqui apenas? Eu confesso para vocês que muitas vezes eu me sinto só sentado na cadeira, ou sentado no meu sofá, ou deitado na minha cama. Mas eu não posso perder essa perspectiva dessa minha união com Ele, que é tão forte, que a palavra fala que eu estou assentado lá com Ele. Quando a gente parte desse princípio, dessa perspectiva, que eu também estou assentado com Ele, algumas coisas podem mudar na nossa mente, principalmente com relação ao nosso procedimento, o nosso agir, o nosso modo de ser, nosso modo de ser igreja, de entendimento, de como ser igreja. Esses dias eu estava com um grupinho assim meio religioso e tal.
Religioso no sentido de gosta mais de um culto do que qualquer outra coisa. Aí eu falei com eles assim, você sabe qual que é o problema da pessoa que gosta só do culto? Muitas vezes a pessoa vai lá reunir ou vai lá no culto porque ele tem um senso assim, se eu não for lá naquele culto, eu não obtenho a vitória. Vocês já repararam que tem essa frase por aí? Ah, eu vou lá porque eu quero ganhar a minha vitória, eu ter a minha vitória. Essa é a mente que é sempre retributiva, assim, eu sempre quero ganhar algo. Eu vou ao culto porque eu quero lá pegar a minha vitória. E um discípulo, ele vai ao encontro da igreja porque ele entende a perspectiva de comunhão e ele entende o seu pertencimento com o corpo. E quando ele vai ao encontro dos irmãos, ele sabe a importância dele ali, ele sabe do que Deus espera que ele faça quando estão perto dos irmãos, mesmo quando não estão aqui louvando ou simplesmente ouvindo qualquer pessoa. Aí você vai ali, bate um papinho de 5, 10, 15 minutos com uma pessoa. Aí você demonstra que nesse papinho de 15 minutos você mostra que Cristo está em você. Porque você bate papo. Às vezes você nem fala de Bíblia. Mas o seu exemplo, a sua vida, a sua condição, aquilo que você está passando, o entendimento da sua vida, que às vezes não é tão prático assim. Em cada situação da carnalidade, você precisa entrar um pouco mais a fundo na vida da pessoa para entender aquilo mais. E isso tudo tem a ver com essa condição desse dom gratuito que veio de graça para nós, para que pudéssemos receber o dom da fé, que é o carisma do Senhor. A palavra está falando de 2 tipos de dom. O dom gratuito, que é a graça, e esse dom da fé, que é o carisma, que é dado pelo Espírito Santo para que eu possa continuar vivendo isso. Nunca por obras para que ninguém se glorie, mas que eu fui criado e sou uma obra-prima para que eu pudesse andar nas obras boas ou nas boas obras, que são os antônimos das obras más. Então, Elton, quando você cuida de Lu, você está fazendo uma excelente obra, uma obra linda, uma obra boa. É o inverso de um marido que não cuida da esposa e que trata ela de qualquer jeito, que está fazendo uma obra má. É simples, como isso. Vamos pular aqui bem, porque eu disse que era rápido e Fernando me deu 10 minutos. Ele fala no 18 que por ele ambos temos acesso em um só Espírito ao Pai. Então é tudo interligado, amados. Através da unidade do corpo, unida ao Pai, por meio do Filho e no Espírito. Hoje eu tenho acesso ao Pai por meio do Filho e no Espírito. Então, se eu sou um vivo espiritualmente, eu entendo que eu estou no Espírito. A carne que habita em mim, eu tenho que fazer de tudo para aplacá-la. Quais são os recursos? Além da minha comunhão com o Senhor, além da palavra. A igreja. A igreja. E até a proclamação. São recursos para que eu ande no Espírito. Conforme Paulo está orientando aqui a esse povo, que era um contexto distinto, de divisão entre gentio e judeu, toda aquela história controversa que ele viveu lá e todo aquele período que ele estava escrevendo para aquele pessoal. Edificados onde, amados? No fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra angular. Você é uma pedra, eu sou uma outra pedra, e todas essas pedras compõem o templo do Espírito Santo. Como pode ser um templo do Espírito Santo de gente morta espiritualmente? Não tem como. Eu me sinto vivo espiritualmente? Você está se sentindo viva espiritualmente? Você está buscando isso?
estar vivo espiritualmente e não simplesmente observando o que a minha vida vai dar daqui para frente. E é óbvio que, principalmente num retiro como esse, muita gente vem assim, talvez não muito bem na fé, né? Com algumas dificuldades. E graças a Deus porque vem. Porque através desse momento aqui, a gente pode ouvir o Espírito, e o Espírito vai falando conosco. Mas o Senhor quer que essa pessoa que veio assim daqui para cá, ela também se torne uma pedrinha para compor esse templo maravilhoso que é o templo do Espírito Santo, que é o segmento da cabeça que é Cristo. É só pensar, quem é a cabeça? É Cristo. Ele não é a pedra de esquina, ele não é a pedra angular, não começa tudo com ele. O segmento somos nós, ou seja, nós damos sequência à vida do próprio Jesus, do próprio Cristo. Em que todo corpo, ou todo edifício, todas essas pedrinhas juntinhas, unidas, bem ajustado, cresce para templo vivo e santo no Senhor. Não soltos, não religiosos, não que gostam de vir porque meu amiguinho ou minha amiguinha vai estar lá, ou porque meu parça, meu amigão da igreja vai estar lá também e eu vou estar. É porque existe uma edificação que não é apenas um processo de crescimento numérico, mas um crescimento interior, um crescimento vivo, um crescimento espiritual, uma vida que reflete a vida de Cristo. Crescendo continuamente, crescendo todos os dias, nessa habitação do Senhor, conforme Efésios 22, no Espírito, sendo Cristo cabeça. E para concluir, e graças a Deus eu fui rápido, Fernando, e para concluir, no verso 23, é engraçado que fala assim, por esta causa, o prisioneiro de Jesus Cristo. Aí, né, Vitor, nós nas nossas aulinhas lá, Vitor é o nosso adjunto professor, próxima aula quem vai dar é ele. Aí a gente entendeu e eu ficava, toda vez que eu li isso, por essa causa, o prisioneiro de Jesus Cristo, eu ficava pensando, prisioneiro de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo. Jesus está prisionando os outros agora, né? Na verdade, transliterando, seria, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro. Ele estava prisioneiro por conta dessa obra, por conta dessa edificação, por conta dessa proclamação, por conta dessa vida. E eu, toda vez que eu vejo isso, eu nem vou falar de Jesus, não, porque são trilhões de DNA, né? Então, assim, a distância é muito grande. Mas quando eu olho para Paulo, que era um homem carnal como eu fico pensando, rapaz, o que esse cara viveu, velho? O que esse cara passou? Fome, açoite, prisão. Cada situação que esse homem passou, e por causa do evangelho, por causa do anúncio, por causa da sua vida, por causa da transmissão disso, no meio de gente que muitas vezes não entendia nada disso, ele se via como prisioneiro. Em outro momento, lá em Coríntios, ele fala que eu sou obrigado. Ele se deu ao luxo de não receber nenhum tipo de ajuda daquela igreja, mas ele proclamava porque ele se sentia obrigado para fazer isso, por causa da vida de Cristo, por causa do lugar que ele estava em Cristo, por causa do entendimento que ele já estava lá sentado junto com Jesus nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Aí, quando você imagina que... Imagina, Elias, se você tivesse agora, imagina lá você sentado lá de Jesus. Não quero que você morra, não. Mas imagina você sentado lá do lado de Jesus, assim. Rapaz, imagina se demônio vai ter vez com você, filho. Nesse sentido, entendeu? Mas é óbvio que nós estamos aqui, à mercê de todas as influências dele. E aí eu fico, muitas vezes, pensando assim, caramba... Qual que é a minha disposição? E esses dias atrás eu fui para Carmo do Rio Verde para estar com 2 famílias. Aí eu levei algumas comigo. Aí, se não bastasse, simplesmente são 185 quilômetros de estrada de asfalto. Aí chega em Uruana e faz lá, depois pega 12 quilômetros de estrada de chão. Uma estrada horrível, com dó do meu carrinho. Eu falei, meu Deus, ele vai lascar esse carro todo aqui, agora eu estou vendo. Aí no caminho eu estou assim, e eu pensei, só pensei, não falei nada. Luciana estava comigo. Eu falei, poxa, que sacrifício, velho. Eu estou com 61 anos, velho. Aí eu só pensei, mas na mesma hora o Senhor me deu uma lapada na orelha, velho. Eu ouvi praticamente, quase que audivelmente, é este o seu sacrifício? Ele só fez essa pergunta. É este o seu sacrifício? Eu falei, ai, quieta. Fica bonitinho, Edilson. E mediante isso, amados, assim, além de tudo que nós ouvimos aqui, que foi precioso, tremendo, né? Todos os testemunhos, todas as palavras, o chamado de convocação, para a gente viver esse corpo, essa alegria de estar juntos, todas as questões que estão ligadas à vida interior da igreja, do nosso convívio, das nossas condições relacionais. Eu diria para vocês que quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Paulo e para os discípulos, eu fico cada vez mais constrangido. Eu estava batendo um papo com o Vitor ontem, e Vitor lembrou um texto lá de Mateus 10, Atos 10, 38, que ele, fazendo, e os oprimidos do diabo. E aí eu fiquei imaginando, amados, assim, e falei com o Fernando hoje, que lembra de Abraão, quando Deus levantou Abraão? Concluindo, Deus levantou Abraão, não vou contar a história de Abraão, você conhece a história de Abraão? Então, aí Deus levantou Abraão, falou, olha, eu vou te fazer uma grande nação e tal, vou te dar uma grande descendência, só que você vai sair dessa terra e vai para outro canto, e a terra que eu te mostrarei, aquele negócio todo lindo, maravilhoso. Será que foi tão lindo, maravilhoso assim? Não sei, mas foi. Aí, mas a gente percebendo na palavra e vendo os contextos, a gente vê que uma das primeiras providências que Abraão tomava, quando chegava em qualquer lugar, porque foi passando de canto em canto, né? Era construir um poço. Porque o poço dava, obviamente, a condição de subsistência. Ou seja, a primeira atitude foi assim, eu estou carregando esse povo aqui, mas esse povo não pode morrer. Eu tenho que arrumar um jeito de sustentar esse povo. Eu nunca fui lá, não conheço o terreno, não conheço como é que é o solo, mas eu imagino que a água fosse extremamente importante para aquilo lá. E eu fiquei fazendo assim um paralelo da minha vida com isso e fiquei imaginando o seguinte, certamente... Alguém já construiu o poço aqui? Já construiu um poço? Vitor, tem condição de construir um poço sozinho? Não. Então, precisa de 2, pelo menos. Primeira coisa que me veio na mente é, que é o seguinte, o cara chegou lá para construir um poço, ele não ia construir sozinho. Ou seja, por onde eu andar, Edilson, junte com pessoas para construir o poço com você. Aonde? Não sei onde, cara. É onde eu estiver. Onde você está, construa o poço. Mas não construa sozinho esse poço. Chame pessoas para construir com você. E fiquei imaginando, para mim, aí para você pode pensar o que você quiser, o que seria esse poço de subsistência desse onde que estou. Para mim,
era o evangelho de Cristo. Era a singeleza da vida daquele homem que passou na terra e como foi aquele homem, como aquele homem andou, como ele fez, como é que ele acudiu, como é que ele conversou com as pessoas, como é que ele amou, como é que ele recebeu, como é que ele acudiu, o tempo que ele deu para ouvir, entendendo até as situações de pecado e o tempo que ele passou para passar. Então, aqui, para mim, aquilo é o poço hoje. É tentar ser aquele homem, Jesus, que passou nessa terra. E como ele fez, como ele quebrou os paradigmas, como ele lidou com todo tipo de gente sem nenhum tipo de preconceito, acudindo a todos, deixando que qualquer tipo de gente se aproximasse dele. E esse poço pode começar na sua casa. Esse poço passa da sua casa, ele vai para a igreja. Não tem como fazer a obra sozinho. Não tem como edificar uma comunidade desse tamanho sozinho. É por isso que nós somos corpo, edificados nas juntas e ligamentos. E esse poço também pode ser a obra que o Senhor quer que você faça com seus irmãos na vida das pessoas, levando esse conteúdo maravilhoso, que é o Evangelho singelo, de uma consciência do Evangelho clara e não religiosa, e não cheio de dogmas apenas, ou do nosso jeitão, que é assim que eu gosto de revelar como é que tem que ser o tal do Evangelho do Reino. Mas mediante a vida de Jesus, mediante o fundamento dos apóstolos. Que o Senhor nos ajude a cavar esses poços por onde a gente anda, por onde a gente passa, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção.